Então, pessoal, bem-vindos à última aula teórica da nossa disciplina Machine Learning para Predições em Saúde. Esse é o primeiro ano que oferecemos essa disciplina, né? E tivemos a sorte aí de ter a possibilidade de colocar ela online, né? Então, ficamos muito felizes aí com a divulgação que essa disciplina está tendo. E fiquem à vontade aí para auxiliar nessa divulgação. Então, hoje vamos iniciar um tema, né, conversar sobre um tema super importante, né, que é o tema que mais sai na mídia, tá? Que, assim, sai bastante na mídia, as questões éticas, né, implicações éticas do uso de machine learning na área da saúde. Lembrando, machine learning é uma área aí que vai ter profundas implicações positivas para a humanidade e para a área da saúde, porém, infelizmente, né, o que sempre sai são essas questões éticas que, como a gente vai ver hoje, são muito importantes, super importantes as questões éticas, mas assim, temos que ter perspectiva, né? Perspectiva que é uma área em crescimento, tá? Existem dores de crescimento, né, inerentes a uma nova tecnologia, uma tecnologia tão transformadora que nem é machine learning. Então, obviamente, você vai ter dores de crescimento, tá? Porém, assim, esse excesso, né, proporcional, né, em relação aos pontos positivos versus problemas de crescimento que a gente tem visto na mídia, torna a área um pouco... torna a entrada para a área, né, um pouco negativa, né? Você tira o senso de proporção, né, em relação aos exageros que tem saído aí sobre problemas que, como a gente vai ver aqui ao longo da aula de hoje, são dores de crescimento naturais de qualquer nova tecnologia transformadora. E como eu falei desde a primeira aula para vocês, machine learning é a tecnologia mais transformadora da história da humanidade. Tá? Nenhuma tecnologia afetou tão rapidamente tantas pessoas que nem Big Data, mas Machine Learning está nos afetando. Como eu tenho colocado desde a primeira aula, assim, no momento que a gente acorda, no momento que a gente vai dormir, né, nossa vida já é guiada por algoritmos de Machine Learning. É uma tecnologia que basicamente não existia uns anos atrás, tá? O que era uma tecnologia aí de universidades, do meio científico, e de repente aí dominando o nosso dia a dia. Redes sociais, Netflix, o Waze, o Google, tudo isso são algoritmos de machine learning aí que nós usamos aí boa parte do nosso dia, passamos boa parte do nosso dia usando algoritmos de machine learning, e é só o começo, tá? É só o começo, ainda estamos aprendendo sobre essa área, tá? Essa área está em crescimento, então naturais desafios apareçam, né, de uma tecnologia que, como eu falei, há poucos anos atrás quase não existia, tá? Em termos práticos, né, em termos de usos do dia a dia. Então, natural, né, que é uma tecnologia tão transformadora, tem alguns desafios aí à medida que ela vai sendo colocada em prática. Mas nunca podemos nos perder, né, em relação aos seus benefícios, que são imensos, né, de melhorar decisões, diminuir arbitrariedades, né, vicissitudes de seres humanos, impedir que uma pessoa acorde de mau humor e afete negativamente uma outra pessoa no resto da vida. Como a gente tem visto aí muitas decisões judiciais nesse sentido, tá, que dependem do bom humor aí da pessoa que toma a decisão. Então já tem muita pesquisa sobre isso, né? Se o time de futebol perde, né, o juiz fica mais rigoroso nesse dia. Se está chovendo, o juiz fica mais rigoroso. Então a gente tem assim decisões, né? Isso aí é só aquelas decisões que são mais fáceis medidas, né? E outras decisões do dia a dia, sobre promoções, sobre, né, escolha de candidatos, sobre crescimento profissional, crescimento pessoal, que depende aí do tipo se o time de futebol ganhou da pessoa, se ela está de bom humor hoje, se ela teve uma boa noite de sono, afetando, impactando consideravelmente as pessoas para da vida, né? Injustamente, né? Obviamente, esse que é o problema. A pessoa acordou de má vontade, né, e decide demitir um funcionário, decide não contratar outro, não dar promoção para outro, afetando aí as pessoas para o resto da vida. Tá? Então, a machine learning tem o potencial aí de acabar com essas decisões
ruins, erradas, injustas de seres humanos. Porém, de onde vêm os dados de machine learning para o algoritmo aprender? Vem de seres humanos preconceituosos, que acordaram de má vontade, que não dormiram bem à noite, tomaram decisões erradas, o que acaba o algoritmo aprendendo isso. Tá? E o que a gente quer com machine learning é superar as decisões preconceituosas que seres humanos tomam em todos os dias de sua vida. Nós queremos superar isso com machine learning. Porém, infelizmente, boa parte dos nossos dados ainda vem de seres humanos, né, que acordaram de má vontade e botaram uma pessoa na cadeia por 30 anos. Tá? Então, isso daí... tem um livro recente do Kahneman, né, que é prêmio Nobel, que chama Noise. Eu não sei como é que traduziram, imagino que já tem em português. Ele fala exatamente sobre isso, sobre decisões viesadas que seres humanos tomam todos os dias. E qual que é uma possível consequência disso? É o algoritmo aprender isso. Tá? Então, ao longo da aula de hoje, a gente vai ver todas essas questões sobre problemas aí na aplicação, grandes desafios aí nas aplicações de algoritmos de machine learning, porque a gente precisa estar tão atento a essas aplicações para evitar, né, superar exatamente aquilo que a gente quer superar com o machine learning, que é decisões humanas viesadas. Tá? Então eu vou começar aqui. A Mariane colocou aqui o link do livro do Kahneman. Tá? Como é que foi tratado? Como é que foi traduzido? Ruído. Tá? Uma falha de julgamento humano. Tá, e a conclusão do Kahneman, que, como eu falei, é prêmio Nobel, né, de economia, a conclusão dele é a conclusão natural, né? Então, os seres humanos são falhos, são preconceituosos, e a solução natural, que ele que não é da área de machine learning, não é da área de tecnologia, é um economista, né, na verdade é um psicólogo, né, que trabalha com economia, a conclusão natural dele é que a solução para isso são algoritmos de machine learning, auditáveis, validados e robustos. Tá? Essa é a conclusão do livro dele. Que ele fala pouquíssimo sobre isso, né? Ele fala mais o livro inteiro falando sobre esse problema de seres humanos tomando decisões viesadas. Né? A conclusão dele no fim é que precisa de um algoritmo interpretável, generalizável, robusto, para impedir que seres humanos fiquem afetando negativamente a vida dos outros, por causa de ruído, né? Foi traduzido como ruído, noise. Um livro bem interessante, livro de leitura de férias, aí saiu esse ano, para quem tiver interesse. Tá? Então, é isso, eu vou começar aqui a compartilhar minha tela, e a gente começa com a aula. Certo? Então, de novo, não estou vendo o chat daqui para frente, então fique à vontade para me interromper se tiver alguma dúvida, algum comentário. Então, eu vou começar um pouco como eu abordo esse tema, né, de ética e machine learning. Depois eu trouxe 2 artigos científicos para a gente discutir. Não é uma área fácil, né, no sentido de que existe uma abordagem única, né, como, por exemplo, a medida de performance de algoritmo de classificação. Existe a resposta certa ali, existem, né, várias respostas, mas a resposta existe, né, existe o livro-texto para isso. Ética é um conceito muito abrangente, né, então a gente vai analisar como 2 autores, 2 grupos de autores acabaram abordando essa questão de ética em machine learning. Tá? Mas primeiro, vamos lá. Então, isso é importante, como eu coloquei aqui, começar com essa premissa. Então, inteligência artificial, machine learning, vai trazer grandes benefícios na atenção à saúde. Então, nunca se esquecer disso, porque, como eu falei, essas notícias que saem, às vezes, se perdem um pouco nisso. Parece que o problema é a inteligência artificial, o problema é a machine learning. Quando, na verdade, quase sempre, basicamente sempre, os problemas são humanos. Tá? Ou do ser humano que desenvolveu esse algoritmo, ou dos dados que foram gerados por humanos preconceituosos. Tá? Então, é sempre importante não perder essa perspectiva. Né? Às vezes me chamam muito para... Né, as pessoas querem começar a discutir de inteligência artificial e sai tanto na mídia.
esse problema de inteligência artificial, que as pessoas que não conhecem a área querem discutir inteligência artificial, só conseguem discutir os problemas. Porque é isso que sai toda hora na mídia, todo mundo sabe de cor todos esses problemas aí que eu vou falar aqui. E aí me chamam, né, achando uma coisa, né, e aí eu começo a falar exatamente sobre isso. Olha, o Machine Learning veio aqui, existe um problema muito grande no mundo que é ser humano tomando decisão preconceituosa. E Machine Learning vem para impedir isso, para que seres humanos continuem tomando decisões machistas e racistas todos os dias de suas vidas. Vamos superar isso com Machine Learning, porém, infelizmente, nossos dados ainda vêm de humanos. De novo, humanos, aqueles seres machistas e racistas, que tomam decisões todos os dias de sua vida, preconceituosas todos os dias de sua vida. Tá? Então, né, é importante deixar claro isso. Tá? Não que ética não seja importante, Machine Learning é super importante. Tá? Mas a gente nunca pode perder a perspectiva do que está por trás. Que é, em primeiro lugar, Machine Learning vai trazer grandes benefícios. Em segundo lugar, Machine Learning vai superar os preconceitos humanos que ocorrem até hoje. Tá? Porém, nesse meio termo, você vai ter dores de crescimento. Tá? Então, em primeiro lugar, como é que Machine Learning pode tomar decisões não éticas ou decisões preconceituosas? Em primeiro lugar, com as viés dos dados. Tá? Dados entre seres humanos. Né? Então, tivemos aí dois exemplos relativamente bem conhecidos, né? Que é a questão da Amazon, né? Que desenvolveu um algoritmo ali para auxiliar na contratação de profissionais. Aí depois descobriram que esses algoritmos estavam contratando mais homens que mulheres. Por que o algoritmo está fazendo isso? Porque o algoritmo está aprendendo com história, está aprendendo com os dados. O histórico dos profissionais de RH da Amazon era contratar mais homem que mulher. Dada a mesma habilidade, os humanos, que são preconceituosos, a contratar mais homens. E o algoritmo vai fazer o quê? O algoritmo não sabe o que é justiça social, não sabe o que é preconceito, não sabe o que é machismo. Ele vê lá os dados que vêm de humanos com preconceito, ele vai seguir aquilo. Que lá para ele é o padrão ouro. Tá? Para o algoritmo aquilo é o padrão ouro. É onde ele aprende. Tá? Então o algoritmo estava replicando preconceitos históricos do RH da Amazon. A Amazon fez o quê? Descobriu isso, parou de usar, resolveu, consertou esse algoritmo, tá? Para que ele parasse de tomar decisões preconceituosas. Outro exemplo super famoso é a questão dos juízes, né, dos Estados Unidos, que já usam algoritmos há muitos anos, tá? Surpreendentemente. Tá? Em 2016 já era comum, em 2016, juízes usarem algoritmos de machine learning, obviamente, algoritmos bem simples na época, né, 2016, ainda era bem no início das aplicações práticas aí de machine learning, tinha todos os problemas aí inerentes a isso, mas juízes já usavam algoritmos para saber o risco de um criminoso na frente desse juiz ter uma reincidência. Tá? Para que isso? Para auxiliar o juiz a estabelecer o valor da bail, né? Esqueci o nome agora. Tá, mas é aquele valor ali que você coloca para a pessoa poder sair livre. Fiança. Se ele colocar a fiança, não colocava, o algoritmo falava, o risco dessa pessoa aqui na tua frente cometer mais um crime no próximo ano é de X%. Tá? E os juízes usavam isso para tomar decisão. O que encontraram, o que essa pesquisa aí da ProPublica, né, que é um site de jornalismo, encontrou? Que os algoritmos estavam dando mau risco para pessoas negras. Por que isso? Porque o algoritmo não tinha informação sobre crime, tá? Sobre quem cometeu cada crime. Essa informação não existe. O que existe é quem foi preso. Tá? E o que acontece nos Estados Unidos, como no Brasil, pessoas negras são mais visadas pela polícia. Então, nada que você cometer um crime, se você é branco, você sai muito mais impunemente do que se você for negro. Tá? Os policiais vasculham mais carros de pessoas negras. Tá? Policiais fazem mais rotas em bairros com mais negros. Por aí vai. Tá? Então, o risco de você ser pego, dado que você cometeu um crime, é muito maior se você for negro do que for branco.
E o algoritmo, ele aprendeu isso. Tá? Aprendeu com esse preconceito das forças policiais americanas, onde pessoas negras são muito mais visadas pela polícia, e aí dava um maior risco, não de cometer crime, porque essa informação não existe, porém, de ser preso no próximo ano. Tá? E aí descobriram, de novo, foi um problema aí que tem sido debatido até hoje, esse algoritmo. Mas aí, desde então, como eu falei, em 2016, muitas mudanças foram feitas para evitar que isso aconteça. Tá, interessante desse algoritmo é que a empresa, num primeiro momento, se defendeu de uma forma bem errada. Aí eles falaram que a gente nem está usando raça no algoritmo, que é uma bobagem, né? Porque tinha o CEP das pessoas. Tá? Nos Estados Unidos é extremamente segregado, né? Os bairros são extremamente segregados por raça. Tá? Então o algoritmo ele pegou indiretamente a raça da pessoa via o CEP. Tá? Isso é uma questão de reflexão aí, sempre na hora de desenvolver algoritmos. Tá? Cuidado com o fato de que o algoritmo pode, indiretamente, encontrar o preconceito humano e replicar o preconceito humano. Tá? Não é só porque você não colocou raça como variável preditora que o algoritmo não pode aprender isso via uma proxy, tá? Via alguma outra variável ali que te indique, né, a questão racial dos pacientes, no caso. Tá? Então, foi uma questão cheia de exemplos aí para a área de machine learning. Tá? Então, em primeiro lugar, é isso. Então, algoritmo aprendendo com dados preconceituosos de humanos. Tá? Essa é a primeira fonte, é a mais comum de viés de decisão de algoritmo de machine learning. Tá? Que esses dados vêm de humanos e humanos são preconceituosos. Tomam decisões preconceituosas todos os dias de suas vidas. Tá? Em segundo lugar, a amostragem reduzida para subgrupos, que é extremamente importante na área da saúde. Tá? Então, hoje, nós temos muitos dados de saúde de onde? De hospitais com prontuário eletrônico. Tá? E quais hospitais têm prontuário eletrônico? Em geral, a probabilidade de ter prontuário eletrônico é muito maior se for uma região rica. Mas se for um hospital privado ou um hospital público de uma região rica, tem muito mais prontuários eletrônicos do que hospitais de regiões mais pobres. Tá? E o que acontece aqui? Você corre o risco de algoritmo aprender a tomar boas decisões para pessoas ricas e tomar decisões ruins para pessoas pobres. Tá? Então você corre o risco de desenvolver um algoritmo que aprenda muito bem, tá? Que acerte bastante para pessoas ricas, porque tem muitos exemplos de pessoas ricas. Mas como tem poucos exemplos de pessoas pobres, esse algoritmo começa a errar muito. O que acontece? Se aumenta a desigualdade. Tá? As pessoas ricas ficam mais saudáveis graças ao machine learning e as pessoas pobres ficam menos saudáveis. Porque o algoritmo está errando muito para elas. Tá? Ou está acertando menos do que para pessoas ricas. Tá? Por quê? É uma questão importante aqui. Mesmo se for positivo nos dois grupos, é um tipo de algoritmo que a gente não quer. Tá? Mesmo que melhores decisões para pobres e para ricos, mas melhore mais para ricos, isso daí está aumentando a desigualdade. Então, mesmo nesse caso, que o algoritmo seja positivo para todos, ele não pode aumentar desigualdades, principalmente na área da saúde. Tá? Por quê? Porque desigualdade em saúde leva a desigualdade de renda também. Tá? E aí você aumenta ainda mais o abismo social que a gente tem no Brasil, que é algo que a gente não quer. A gente quer sempre algoritmos que diminuam as desigualdades. Tá? Então não é só melhorar de todos os grupos, mas algoritmos que diminuam a desigualdade que a gente tem, principalmente no Brasil. Certo? Então, problema nos dados. De que forma vai ter problemas? Formas mais importantes aí de ter problemas nos dados. Em primeiro lugar, dados com preconceitos humanos embutidos. Em segundo lugar, amostra reduzida para subgrupo vulnerável. Tá? E uma outra forma que o algoritmo pode tomar decisão preconceituosa é se tiver um humano lá desenvolvendo esse algoritmo, forçando o algoritmo a ser preconceituoso. Tá? E testando várias configurações ali até que uma saia com preconceituosa.
tá? Ou testando vários algoritmos até que um tipo de algoritmo com um hiperparâmetro específico faça com que a decisão seja preconceituosa. Tá? Ele vai lá a pessoa e desenvolve um algoritmo com parâmetros e hiperparâmetros que forcem o algoritmo a ser preconceituoso. Tá? O que é importante aqui? É importante que o algoritmo não crie novos preconceitos. Tá? Pode repetir aqueles presentes nos dados? Pode. Mas o algoritmo não cria novos preconceitos. Humanos criam novos preconceitos, toda hora. Além daqueles presentes nos dados. Tá? Então, humanos criam preconceitos que não existem nos dados. O algoritmo não. E a boa notícia é que dá para consertar o algoritmo. Tá? Ser humano preconceituoso, como é que você conserta? Essa pessoa vai ser preconceituosa pro resto da vida. Tá? Quanto ao algoritmo preconceituoso, a gente consegue consertar. Tá? Então, para ter isso em perspectiva é muito importante. Tá? À medida que essas notícias vão saindo aí. Tá? Porque aí as pessoas só pensam em inteligência artificial, pensam em preconceito, e que é um absurdo. Tá? Que é exatamente o oposto. Tá? O preconceito está vindo dos humanos, na grande maioria, né? Todos os problemas aí, o preconceito é humano. Tá? E a gente consegue consertar esse preconceito humano com o machine learning, mas como eu falei, tem todas essas dores de crescimento por trás. Ainda tem pessoa que trabalha com machine learning completamente morando na nuvem, né, que desenvolve um algoritmo ali de reconhecimento, por exemplo, de câncer de pele, sem nenhum dado de peles negras. As pessoas não sei que mundo, ela tá de chegar para as pessoas e falar, meu, o cara que desenvolveu isso, que mundo você viu? Você não acompanha a área, você não sabe dos problemas que tem tido na área, como é que você desenvolve um algoritmo se não tem exemplo de pessoas negras, algoritmo de pele? E ainda acontece isso. Tá? Então as pessoas aí precisam ser totalmente retiradas aí da área, precisam ir para o cantinho ali e refletir sobre a vida delas, como é que elas fazem uma coisa dessa. Tá? Então, assim, pessoas totalmente aí que precisam ser denunciadas o tempo inteiro. Tá? Mas cada vez menos, né? Felizmente, cada vez menos as pessoas têm né? As pessoas estão começando a ter um mínimo de bom senso, né? Que é uma coisa que não existia uns anos atrás. Aos poucos as pessoas estão se dando conta da importância da representatividade da sua amostra para onde você vai colocar esses algoritmos em funcionamento. Tá? Então, importante levar em consideração essas questões. Como eu falei, agora vamos para especialistas, né, na área de ética, para analisar aí, essa é a forma que eu apresento, né, como uma pessoa que trabalha com a técnica, né, não com a ética. Porém, a gente tem cada vez mais uma área bastante crescimento e bastante importante, né, apesar de eu ter falado aqui que a minha única questão com a questão de ética e machine learning é o excesso de notícias em relação aos benefícios. Tá? Os problemas versus benefícios. Tá? Os benefícios são infinitamente maiores que os problemas, porém o que sai na mídia é infinitamente mais problemas do que benefícios, e também gera um problema científico, tá? Onde você tem muitas pessoas hoje na área científica e na área acadêmica que desistem de desenvolver algoritmos, né? Como eu falei, algoritmos que estão melhorando decisões aí em todas as áreas do nosso dia a dia, para simplesmente ser uma pessoa que reclama. Tá? Simplesmente uma pessoa que né, viram, e obviamente, né, o caso desses pesquisadores, grandes pesquisadores de ética conhecem de machine learning, estão procurando soluções, mas também tem aberto uma grande área que a pessoa simplesmente fala mal, não sabe o que é a área direito e criou uma carreira de falar mal, tá? Em vez de criar uma carreira de, ok, aponta erros, mas você tem que saber a solução, tá? Do que virar que a área científica é só uma área que vai reclamando aí, sem avançar a área. Tá? É importante sempre avançar a área. Tá? Então, mesmo que né, as pessoas tenham algumas questões éticas por trás da área de machine learning, né, você tem que saber da área, você tem que propor soluções. Tá? Desenvolver algoritmos aí melhores, mais éticos, etc. Não deixar para a área científica apenas uma área que fica reclamando. Tá? Isso é muito importante. Então, esses autores aqui, né, obviamente, sabem do que estão falando
Então, vamos falar sobre 2 artigos, né? Esse primeiro, Ensuring Fairness in Machine Learning to Advance Health Equity. Então, vamos entrar aí nas colocações dos autores. Então, modelos de Machine Learning estão sendo cada vez mais utilizados nos cuidados clínicos, mas ainda está, né, ainda tá bem devagar, né? Então, de novo, como eu já coloquei aqui algumas vezes, a área de Machine Learning em saúde é bem consequente, né? Então tem que ter cuidado de ficar aplicando qualquer uma, ao contrário de Machine Learning para propaganda online. A propaganda online pode colocar qualquer coisa ali, tá? Não são decisões aí de vida ou morte, se o algoritmo errar, o que eu quero comprar, o que eu não quero. Você pode ir experimentando ali. Você não pode ir experimentando em algoritmos que tomem decisões de vida ou morte, tá? Que não estão prontos para serem colocados em produção. Tá? Então, estão cada vez sendo mais utilizados em todas as áreas do nosso dia a dia, porém na saúde, né, essa área é mais consequente, então ela vai ser aí uma das últimas aí a ser transformada completamente por machine learning, mas vai ocorrer. É uma questão aí apenas de termos esses algoritmos aí bem redondinhos para tomarem decisões inteligentes. Tá? Grupos protegidos, né? Os autores aqui chamam de grupos protegidos, né? Costumam colocar como grupos vulneráveis, tá? Mas eles colocam aqui como grupos protegidos, que são grupos que sofreram consistentes viés humanos e estruturais no passado. Aí o que a gente não quer é que algoritmos aumentem essas disparidades aí históricas, desses grupos que os autores chamam de protegidos. Tá? Os algoritmos devem ser proativos para promover a equidade e incorporar noções de justiça distributiva nos seus projetos. Por quê? Porque aí sim a gente entra numa questão importante, que é o quê? Que algoritmos podem perpetuar preconceitos. Então a gente tem uma sociedade hoje, né, que em geral está se tornando menos preconceituosa, tá? Menos machista e menos racista. Tá? Em média, obviamente, né, a gente tem altos e baixos aí ao longo dos anos, mas em média está se tornando menos machista e menos racista. Porém, os dados são coletados no passado. Tá? Você corre o risco do quê? De você ter algoritmos que perpetuem esses preconceitos do passado. Tá? Então, tomando decisões que seres humanos tomavam lá no passado, e aí sim, um problema real, um problema sério, de os algoritmos repetirem isso para sempre. É uma sociedade aí que está se tornando menos preconceituosa, porém, os algoritmos podem estar presos no passado. Tá? Isso é uma questão bem importante. E aí os autores colocam a recomendação da Associação Médica Americana, que né, inteligência artificial em saúde deve ser cuidadosamente projetada, de alta qualidade, clinicamente validada, identifique e tome medidas para lidar com o viés e evitar a introdução ou agravamento das disparidades de saúde, incluindo ao testar e implantar novas ferramentas de inteligência artificial para populações vulneráveis. Os autores recomendam o uso proativo de sistemas de machine learning para promover a equidade em saúde. Então, usar machine learning para promover a equidade. Tá? Não só desenvolver machine learning, né? Não só monitorar machine learning, mas já no desenvolvimento, tá? O próximo artigo também fala nisso. Já no desenvolvimento, desenvolver algoritmos com o objetivo de diminuir desigualdades. Tá? Sistemas de saúde são moldados de uma forma que sistematicamente prejudicam a saúde de populações marginalizadas. Tá? Isso é um fato. Não se pode maximizar a eficiência às custas dessa população. Tá? Então, machine learning está sempre está sempre preocupada, né, com decisões ótimas, tá? Ou decisões eficientes. Porém, a eficiência não pode ficar na frente da diminuição de desigualdades. Tá? Primeiro tem que vir a diminuição de desigualdades. Como eu falei para vocês, mesmo um algoritmo que tome decisões boas, melhores do que as atuais, para todos os grupos, se ele aumentar a desigualdade, ele não é um bom algoritmo. Se ele tomar melhores decisões para grupos privilegiados do que para menos privilegiados, mesmo que seja positivo nos dois grupos,
esse não é um bom algoritmo. Tá? Equidade na saúde não será alcançada se projetarmos propositalmente os temas sociais e de saúde para esse objetivo. Então, de novo, desde o início, está preocupado com isso. E complementar os fundamentos matemáticos com os critérios éticos necessários. E incorporar a justiça, né? Então, fairness. Então, fairness é esse conceito aí que a gente usa em machine learning. Tá? Que não é exatamente a tradução, não é exatamente justiça, né? Mas é justiça com equidade, seria algo assim. Fairness, tá? Justiça e equidade. Tá? Então, juntar fairness ao desenho, implantação e avaliação de modelos de machine learning. Tá? Eu mencionei 2 estudos de caso, né, como pode ter problemas aí éticos na área da saúde, consequências aí um pouco diferentes nos dois, né? Então, em primeiro lugar, um exemplo de monitoramento e cuidados intensivos, então, onde você desenvolve algoritmo para monitorar a deterioração do estado de saúde de pacientes, tá? E aí você pode ter o quê? Você pode ter menos pacientes em um determinado grupo, né, de um determinado grupo vulnerável, né? E o algoritmo vai ser pior na tomada de decisão para esse grupo, tá? Como eu falei para vocês, do exemplo aí da minha parte. Então, você tem uma amostra menor para o grupo vulnerável, o algoritmo ele acaba tomando piores decisões, porque ele tem menos exemplos para aprender a decisão do que para o grupo privilegiado. Tá? E o outro exemplo aí que os autores colocam é predição de pacientes que receberão alta mais cedo para deslocar recursos para esses pacientes e evitar atraso. Tá? Então, você consegue incentivar, você consegue identificar aí qual pacientes tem potencial de receberem alta mais cedo. Aí você coloca ali profissionais em cima para garantir que isso vai acontecer. Porém, se você tiver um algoritmo, né, que tem predição de maior duração para bairros mais pobres, aí você vai alocar recursos para o outro grupo. Aí também que o algoritmo seja bom, ele está aumentando desigualdades aqui. Mesmo que ele seja correto, ele está alocando recursos para o grupo privilegiado. Tá? Mais recursos para o grupo privilegiado, mesmo ele sendo um bom algoritmo. Tá? O que pode fazer, né, segundo os autores, com que um sistema de machine learning seja injusto? Ele coloca vários exemplos aqui, que tem a ver também com o que eu já falei. Então, diagnósticos sistematicamente errados, mais errados, né, para grupos vulneráveis. Então, nem o algoritmo é 100%, né, mas você pode ter um algoritmo que constantemente erra mais para um grupo versus o outro. Você tem que ficar monitorando isso para evitar que isso aconteça. Em segundo lugar, distribuição distinta de exemplos de grupos, né? Como a gente colocou, você tem menos exemplos para o algoritmo aprender de um grupo versus do outro. Os autores colocam assim essa questão também, né? Será que os médicos confiam até quando o modelo está errado, que seria um viés de automação? Tá? Os profissionais de saúde confiarem tanto no algoritmo que mesmo quando o algoritmo está errado, eles acabam seguindo esse algoritmo. Claramente errado, né? Ou será que eles têm, ou ignoram esse algoritmo quando ele está certo, né? Que seria o viés de rejeição. Uma coisa que a gente não sabe ainda. Tá? Para qual lado, qual profissional de saúde vai acabar levando. Tá? De novo, a mesma coisa com o Waze. Né? Eu sempre uso esse exemplo do Waze, né? O aplicativo de trânsito, né? Que quando, em geral, o Waze acerta, né? O Waze toma uma melhor decisão, todos nós aí usamos bastante o Waze, né? Quando estamos dirigindo, quando estamos aí na carona de alguém ou de algum aplicativo, sempre seguimos o Waze, mas nós temos que ir contra o Waze quando tivermos alguma informação que a gente sabe que o Waze não tem. Por exemplo, acabou de ter um acidente aqui na frente. Tá? O Waze não tem essa informação ainda. Eu não só posso, como eu devo ir contra a orientação do Waze. Tá? Que nesse caso seria segue em frente. Não, eu vou desviar aqui, eu vou virar à esquerda nessa rua. Porque eu acabei de ver que teve um acidente ali na frente que parou tudo.
Então, é assim que vai ser machine learning na área da saúde. Então, não vai tomar decisão sozinho e as pessoas não apenas vão ter a opção de não seguir o algoritmo, como devem não seguir o algoritmo, caso as pessoas saibam que tem uma informação ali que o algoritmo não tem. Tá? Isso é muito importante. Porém, não sabemos ainda qual vai ser essa tendência maior dos profissionais de saúde. Será que vai ser viés de automação, ou seja, aceitar mesmo quando claramente está errado, ou o viés de rejeição, que é rejeitar a opinião o auxílio do algoritmo, mesmo quando ele claramente está certo. Mas nós não sabemos ainda para que lado as pessoas vão pender. Acho que depende muito do profissional, né? De que pessoa específica vai ser e de como isso é colocado para os profissionais de saúde. Tá? Também essa questão, né, de cuidado com prioridades, desenvolver algoritmos, né, para doenças mais importantes para grupos privilegiados. Que é toda a história aí da ciência. Por que não tem ainda uma vacina para malária? Por que não se resolveu ainda o problema da malária ainda no mundo? Tá? Porque são regiões de baixa renda. Então, e as pessoas se preocupam pouquíssimo com isso. Então, temos que ter cuidado com isso, evitar esses problemas históricos humanos como machine learning. Então, não desenvolver algoritmos para auxiliar apenas doenças de pessoas ricas. Tá? Esse viés de privilégio. Então, evitar apenas desenvolver algoritmos que afetem pessoas de alta renda. Tá? Isso aí que os autores chamam de viés de privilégio. Tá? E como mitigar vieses e garantir a justiça distributiva em machine learning? Então, eles colocam 3 objetivos: garantir resultado igual, performance igual e alocação igual. Muito interessante essa divisão dos autores. Então, resultados iguais. Grupos protegidos devem ter benefícios iguais em termos das aplicações práticas de algoritmos de machine learning. Para garantir que os benefícios do uso desse algoritmo vão ser os mesmos para pessoas ricas e pessoas pobres. Ou maior para pessoas pobres do que para pessoas ricas. Tá? Benefícios iguais, tá? Não estou falando de performance aqui, estou falando dos benefícios do uso desse algoritmo. Se ele vai melhorar a situação de saúde como um todo, mais de pessoas pobres que pessoas ricas. Segundo, performance igual, que normalmente é uma coisa que a gente mais pensa, né? A gente sempre pensa em performance. Então, por isso que eu achei interessante essa colocação de resultados iguais. Tá? Que a consequência dos algoritmos não pode gerar desigualdade. Na parte técnica, a gente está sempre interessado com performance igual. Tá? Que seria o quê? Garantia de um modelo com boa performance para todos os grupos. Tá? E aí os autores colocam aí o que seriam essas performances iguais, né? Que, assim, faz por quê, né? Não fica claro por que escolheram essas 3 métricas, mas ok. Sensibilidade igual, sensibilidade e especificidade igual e valor predito positivo igual. Tá? Tá? E eles colocam assim, então a mesma performance pode significar, pode não significar resultados iguais. Então, o algoritmo tem uma mesma performance, ele indica, por exemplo, cirurgia, né, e acerta os benefícios, essa decisão aí sobre algum procedimento, de alocação de procedimento, porém, pode ser diferente dentro dos grupos. Tá? Diferentes respostas a um tratamento dentro de um grupo privilegiado versus do grupo vulnerável. Tá? E se o modelo for impreciso para um grupo, o médico pode, mesmo se o modelo for impreciso, né, para um grupo, o médico pode compensar com vigilância adicional. Tá? Porém, os autores colocam uma coisa importante, né, que forçar que as predições tenham uma performance igual para uma métrica, às vezes piora outra métrica. Então, se você exigir sensibilidade, né, se for uma métrica que você acha que é importante, a sensibilidade, em geral, ele vai aumentar falsos positivos. Quando você aumenta a sensibilidade via diminuição de threshold, né, então sensibilidade, número de positivos versus predição correta positiva, né, versus todos os positivos reais.
Quantos dos positivos você está capturando? Tá? Como é que você aumenta isso? Falando que mais pessoas são positivas. Porém, você acabou de diminuir, de aumentar o número de falsos positivos. Tá? Então, assim, essas consequências do uso de obrigar a performance igual, né, muitas vezes tem resultados aí inesperados. Tá? Você melhora uma métrica, muitas vezes você piora a outra. Tá? Então precisa ter atenção a isso, não é fácil, tá? Você garantir o que a gente chama de performance preditiva igual entre os grupos. Tá? E por último, eles colocam a alocação igual de recursos. Tá? As predições muitas vezes são feitas para alocar recursos, direto ou indiretamente. Tá? Não é performance aqui, tá? Por quê? Porque a alocação depende do número de predições positivas. Tá? Então, eu falo que esse paciente daqui vai ter um problema grave de saúde e normalmente acaba alocando recursos para esse paciente. Tá? Então, eu não estou falando aqui de acerto e de erro, estou falando aqui do número. Tá? Não é proporção de acerto e erro, é o número de positivos em diferentes grupos. Tá? Em geral, na área da saúde, quando a gente dá um resultado positivo, né, no sentido de sim, né, normalmente é um problema de saúde, tá? O sim. Né? Ou seja, essa pessoa vai ter um infarto em 5 anos, sim ou não. Essa pessoa vai ser reinternada, se eu der alta para ela, sim ou não. Normalmente isso envolve alocação de recursos para essas pessoas. Tá? Então, mesmo, independentemente da performance, a alocação de recursos via decisão de algoritmo é importante. É importante garantir que recursos são alocados proporcionalmente entre os grupos. Tá? Então, só que ter ficado claro essa questão aí, que mesmo com mesma performance, mesma taxa de erro e de acerto, o fato de o algoritmo estar colocando mais positivos nesse grupo versus aquele outro, eu estou alocando mais recursos para esse grupo, que eu falei que vai ter muitos positivos. Tá? Então, assim, não é apenas acertar, tem que pensar nas consequências de alocação de recursos via decisões dos algoritmos. Tá? E os autores colocam também a questão de trade-offs, né? Então, você tem os tipos de justiça, às vezes, são incompatíveis. Né? O modelo pode ser justo quanto a valor predito positivo e valor predito negativo iguais, mas injusto em relação a outras métricas. É impossível o algoritmo satisfazer todas as métricas. Você tem um algoritmo que, para o grupo vulnerável, ele é melhor em todas as métricas. Tá? Isso é basicamente impossível de você conseguir. Tá? E aí eles colocam a reflexão, né, de qual métrica é que verdadeiramente importa para esse problema específico. Tá? Qual é a métrica mais importante para esse desafio que eu estou tentando resolver com o machine learning. Tá? E agora os autores colocam essa meio que uma checklist, tá, de recomendações para incorporar questão de fairness, como eu falei, que seria uma tradução como se fosse justiça, equidade, fairness e machine learning, que começa desde o desenho. Tá? Então, às vezes, as pessoas acham que fairness e machine learning é só ver se o resultado está proporcional de diferentes grupos, mas a gente tem que começar com o desenho do problema. Tá? Não desenvolver uma pesquisa que aumente desigualdades. Então, no desenho, você já tem muitas coisas. Então, em primeiro lugar, determinar a meta de um modelo de machine learning e analisar em conjunto com as partes interessadas, incluindo grupos protegidos. Então, na hora de colocar esses algoritmos em prática, ter essa conversa com os representantes dos diferentes grupos que vão ser afetados pelas decisões do algoritmo. Tá? Em segundo lugar, certificar que o algoritmo está relacionado ao resultado desejado para o paciente e que pode ser integrado aos fluxos de trabalhos clínicos. Então, de novo, lembrando a questão aí do prontuário eletrônico. Tá? Se eu só consigo incorporar esse algoritmo em regiões mais ricas, tá? Precisa ter muito cuidado.
com a implementação desse algoritmo. Tá? Ou seja, é um algoritmo que, por definição, só vai ter benefícios positivos em regiões ricas. Você tem que pensar na possibilidade de integração desse algoritmo. Tá? Discutir as questões éticas, né, sobre como o modelo poderia ser usado positivamente e negativamente. É uma coisa que as pessoas sempre falam. É a questão das operadoras de saúde poderem usar machine learning para evitar, para não aceitar beneficiários. Isso é proibido pela LGPD. A LGPD está vigente, proíbe operador. É a única coisa de machine learning que tem na LGPD. Tá? Tem lá um parágrafo, uma linha, não sei nada de questões jurídicas, tá? Mas tem lá uma parte que coloca que operadores de saúde não podem desenvolver fatores de risco, desenvolver scores de risco, né? Para estabelecer preços ou entrada e saída de beneficiários. Tá? Então não pode, a maior crítica ética que sempre aparece quando a gente fala de machine learning em saúde, que as operadoras vão usar isso para estabelecer preço. Não pode via LGPD. Se alguém souber de algum exemplo, tem que denunciar e multar essa empresa até ela falir. Tá? Não pode fazer isso. As empresas não podem usar machine learning para estabelecer preço de plano de saúde. Tá? Mas tem outras questões éticas aí que pode ser usado. Aqui algoritmos podem ser usados que podem divergir do seu objetivo inicial. Por exemplo, imagine que eu desenvolvo um algoritmo, eu já vou falar também desse exemplo em outra parte, desenvolver um algoritmo para predizer risco de óbito de um paciente. Aí o hospital, ele quer diminuir a sua taxa de mortalidade. Às vezes o hospital começa a não aceitar esse tipo de paciente. Então, teve uma mudança aí de função do algoritmo, de objetivo do algoritmo, né? Que era para ver a gravidade do paciente, para você alocar mais recursos para esse paciente, passa a ser, não vou aceitar esse paciente no meu hospital, eu quero melhorar os meus indicadores de mortalidade. Então, refletir sobre como o algoritmo pode ser usado, né, de diversas formas, além daquela que você quer, que é do teu objetivo. Definir quais grupos classificar como protegidos, tá? Isso daí, de novo, uma questão bem difícil. Tá? O que é um grupo protegido, né? Um grupo vulnerável? Teve uma pesquisa recente, que saiu esse ano, que desenvolvemos algoritmos para predizer risco de óbito neonatal. Tá? Então, dado que a criança nasceu com determinadas características, qual é a probabilidade dessa criança ir a óbito no primeiro mês de vida? Tá? Usando dados aqui de São Paulo. Tá? E aí nós incluímos como grupo vulnerável mãe e adolescente. Tá? Então não é só uma questão de homens, mulheres, negros, brancos. Dependendo do caso, você tem outros grupos vulneráveis. Tá? Que nesse exemplo aí nosso foi mulheres, mães e adolescentes. É um grupo vulnerável. Que não seria um grupo vulnerável para outras doenças, mas para a mortalidade neonatal é um grupo vulnerável. E aí nós analisamos se os algoritmos estavam tomando decisões iguais para mães adolescentes versus mães adultas. Tá? Então, nem sempre é tão claro quem são os grupos vulneráveis para esse problema específico. Tá? Eu falei, às vezes adolescentes são grupos vulneráveis. Adolescentes que têm aí ótima situação de saúde, morrem pouquíssimo. No caso de mortalidade neonatal, não. Já são grupo de risco. Tá? Estudar se os dados históricos são afetados por disparidades de saúde que podem levar a viés de rótulo. Tá? Em caso positivo, investigar rótulos alternativos. A gente não deixa muito claro essa parte aqui, mas você pode ter aí rótulos, né, que é a categoria aí de predição, que seja um problema por questões históricas. Então, em segundo lugar, coleta de dados. Tá? Então, em primeiro lugar, foi desenho do estudo, agora coleta dos seus dados. Colete e documente dados de treino para construir o modelo de algoritmo de machine learning. Tá? Então, documentar todos os dados de treino. Certificar de que os pacientes do grupo protegido possam ser identificados, tá? Pesando a importância de identificação de preconceito
diversas questões de privacidade, então também a gente não quer aumentar o risco de problemas de privacidade para grupos vulneráveis, mas ao mesmo tempo a gente quer controlar esses erros nesses grupos, tá? Então sempre saber que eu posso voltar atrás e saber quem é essa pessoa, se o algoritmo estiver tomando decisões piores para grupos vulneráveis. Avaliar se o grupo protegido, né, o vulnerável, está representado adequadamente em termos de número de pessoas e de variáveis disponíveis. Então, uma outra questão, pode ser que grupos vulneráveis têm pior coleta de variável. Tá? Mesmo você coletando muitos dados desses pacientes, você não tem, né, você tem muitos pacientes, porém você tem menos variáveis coletadas. Isso é um problema para o algoritmo. De novo, ele vai aprender, ele vai tomar piores decisões para esses grupos. Ok? Terceiro, treinamento. Treinar o algoritmo levando em consideração os objetivos de fairness, tá? Então, tendo um mínimo de bom senso ali no treinamento, não forçar o algoritmo a ser preconceituoso. Próximo, avaliação. Como a gente colocou, testar várias métricas, se possível, tá? Ou as mais importantes, métricas de performance preditiva. Tá? Analisar se os dados de teste e treinamento são comparáveis, né? Às vezes, por algum azar, ou por analisar dados ao longo do tempo, você pode ter o teu treino e o teu teste diferente, tá? Então parece que não tem preconceito ali, mas no fundo tem preconceito. Tá? Avaliar a utilidade das predições para os médicos, tá? Se isso vai melhorar o atendimento mesmo. E aí a gente entra no lançamento do algoritmo. Tá? Em primeiro lugar, se ele vai ser lançado, se ele vai ser colocado em produção com a presença de pessoas de grupos vulneráveis, né, representantes de grupos vulneráveis, né, para fazer essa reflexão no momento de lançamento desse algoritmo. E, por último, implantação monitorada, que é o quê? Algoritmo de machine learning, como a gente viu aí nos algoritmos online, né, esses algoritmos, em geral, eles vão continuar aprendendo à medida que eles vão sendo colocados em produção. Então, eles vão ter essa opção de sempre ir aprendendo. E aí você tem que estar constantemente monitorando esse algoritmo, as métricas desse algoritmo. Tá? Então, você não precisa ficar olhando as métricas todos os dias, mas tem que ter um sistema que te dê um alerta. Tá? Do tipo, esse algoritmo começou a errar muito para esse grupo, de repente. Tá? Começou a errar como um todo, e também, se for o caso, de começou a errar muito para o grupo vulnerável, mandar o alerta para os pesquisadores. Para ter esse alerta automatizado, de certa forma. Esse aviso de que o algoritmo, de repente, começou a errar bastante. E aí os autores mencionam também a questão de ensaio clínico e coletando feedback periódico, né, entre os médicos e os pacientes sobre como é que está sendo o uso desses algoritmos no mundo real, na prática. Tá? Então, essa conclusão aqui do artigo, né, que podemos reexaminar viés históricos e garantir um futuro mais justo do que tem sido até agora. A machine learning tem o potencial de melhorar o atendimento aos pacientes, caso seja corretamente projetado e implantado. Tá? E temos que ter em mente, né, a tentativa de que todas as pessoas vão se beneficiar, né, da mesma forma, tá, do uso de algoritmos de machine learning. Certo? Então, esse é o artigo 2018 da Annals of Internal Medicine. Tá, então, depois, se quiserem ir mais a fundo, tem boas referências históricas aí, esse artigo. E aí, vamos para o segundo, né, como eu coloquei para vocês. É difícil a área de justiça, né, de fairness, ter, né, uma resposta única, né, então é sempre bom ver, segundo a perspectiva de vários autores da área de bioética e de ética em machine learning. Tá, então aqui só para colocar um segundo artigo dentro da mesma área, né, que é ética em machine learning em saúde, tá, para a gente analisar aí uma outra perspectiva dos desafios do uso de machine learning em saúde.
Tá? Então, esse segundo artigo é Identifying Ethical Considerations for Machine Learning Healthcare Applications. Tá? E aí, bom, o resumo é preciso comparar os benefícios de machine learning em saúde com as preocupações éticas resultantes da aplicação desse algoritmo. Tá? As avaliações éticas vão precisar definir, orientar, guiar o uso de machine learning na área da saúde. Tá? E os autores propõem fornecer uma abordagem sistemática para identificar preocupações éticas. Aí eles fornecem ali, depois a gente vai ver, um pipeline para avaliações éticas, tá? Dividida em diferentes fases, né? Concepção do modelo, desenvolvimento e implementação dos algoritmos. Tá? E aí tem um pipeline paralelo para avaliação e supervisão em cada etapa, né? Cada uma dessas etapas de concepção de algoritmo, desenvolvimento do algoritmo e implementação do algoritmo. Tá? Os autores mencionam que machine learning e saúde deixaram de ser o futuro e se tornarão o presente, tá? Uma realidade para hoje já, e que terão grande impacto nos processos de saúde, qualidade, custo e acesso ao serviço de saúde. Daí que já começaram a sair aí algumas pesquisas, algumas reflexões sobre preocupações éticas identificadas, né, por diferentes autores, né, e aí eles mencionam em relação ao viés decorrente do tipo de dados que foram usados para treinamento, questões éticas relacionadas à privacidade, questões éticas relacionadas a quem é o dono dos dados de treinamento e de quem é responsável por falhas. Ele também vai ter que ser uma outra coisa que vai ter que ter muito debate por trás. Tá? É um dos motivos pelos quais, né, eu sempre defendo que machine learning não seja, o uso de machine learning não seja automatizado na área da saúde, tá? Mas sim sempre como subsídio para os profissionais de saúde. Tá? Por quê? Porque eu quero tirar o meu da reta. Por isso. É por isso mesmo. Já pensou, o algoritmo toma decisões erradas e a culpa é minha? Tá? Então, assim, é sempre para dar subsídios para tomar a decisão. Tá? Nunca deixar o algoritmo tomar uma decisão de vida ou morte. Decisões de vida ou morte precisam ter alguém responsável, que tem que levar em consideração vários fatores, além da probabilidade. Né? E machine learning é sempre uma probabilidade. Nunca é, essa pessoa vai ter infarto versus não vai. Essa pessoa vai se beneficiar dessa cirurgia versus não vai. É sempre uma probabilidade. Você tem que ter ali um ser humano que vai absorver essa informação, junto com todas as outras que a pessoa recebeu, e vai usar isso para tomar decisão. Tá? Então, decisões de vida ou morte precisa ter um ser humano responsável. Tá? Então, assim, é uma ferramenta, a machine learning, na minha concepção. Tá? Não é uma tomada automática de decisão na área da saúde. A área da saúde precisa ter um ser humano responsável. Tá? Então, os algoritmos vão para o profissional de saúde. Aí o profissional de saúde vai absorver essa informação e vai tomar uma decisão. Ter o algoritmo só tomando decisão é uma coisa que me preocupa. Tá? Porque como o algoritmo não é perfeito. Tá? O algoritmo é subsídio para tomar decisão, dá uma probabilidade. E aí cabe a algum ser humano decidir se essa probabilidade é suficiente para seguir esse caminho versus o outro. Tá? Segundo os autores, né, entre as preocupações éticas atualmente sem abordagem sistemática estão concepção de algoritmos, desenvolvimento de algoritmos, calibração, implementação, avaliação e supervisão do seu uso. Tá? Para encontrar uma solução para o problema é preciso, necessário conhecê-lo bem, então uma coisa muito importante, como eu falei, na parte ética de machine learning, é não ficar sendo aquela pessoa que só aponta problema. Tá? É sempre ter o conhecimento por trás necessário para você propor soluções. Mas você, né, na área acadêmica, a área científica vira uma área de reclamação só. Ninguém gosta disso. Tá? A gente pode ir muito mais além. Tá? Para quem gosta dessa área, né, de ética e de apontar defeitos e tal, como eu falei, é importante, tal, mas vamos desenvolver aí uma solução, não só apontar o problema. Em geral, para dar uma solução, você precisa conhecer bem a questão de machine learning.
Então, o mapeamento da área é necessário para reconhecer quais as preocupações éticas existentes e ajudar a localizar as novas que vão emergindo aí, à medida que vamos colocando esses algoritmos em prática. Então, 5 desafios, os autores colocam, né? 5 desafios importantes para identificar considerações éticas da área. Em primeiro lugar, um grande desafio é impacto ainda incerto de uma tecnologia emergente. Tá? Então, machine learning em saúde, né? Eu sempre falo isso, mas machine learning em saúde basicamente não existia, ou quase não existia, há 5 anos atrás. Há 5 anos atrás, era uma coisa que você ouvia falar bem por alto ali, basicamente não existia. Então, como é que você quer mapear totalmente uma área, né, as considerações éticas de uma área, que ainda está começando bem no início, né, de ser colocada em prática na área da saúde? Então, é um grande desafio aí você identificar os problemas éticos de uma área que está começando. Tá? Em segundo lugar, cuidado com focos em excepcionalismos de machine learning e inteligência artificial. Às vezes as pessoas se preocupam muito com um problema super específico ali que aconteceu em determinado lugar e perdem noção um pouco do todo, né, dos problemas mais prevalentes aí na área. Em terceiro lugar, a abrangência de aplicações, tá? Que, de novo, ainda está em aberto, né, em quais momentos vamos utilizar machine learning para auxiliar em decisões, né? É uma das grandes críticas do marco legal de inteligência artificial, que está em debate, acho que no Senado, no momento, né? Que, como sempre, né? Político vê uma nova tecnologia, quer restringir e proibir. É isso que político ama, quer restringir e proibir, em vez de incentivar, né? Óbvio. De novo, uma tecnologia que vai trazer profundos ganhos aí para a sociedade. O político vê alguma coisa, quer restringir e proibir tudo. Né? Então, eles estão com esse marco legal, inteligência artificial, uma área aí que a gente está, como eu falei, que quase não existia há 5 anos, que vai ter aplicações em todas as áreas. Todas as áreas. Né? Todas as áreas coletam dados, então todas as áreas serão impactadas por machine learning, e eles já querem já fazer as regras aí de o que eu vou restringir, o que eu vou proibir, o que eu... que é aquela obsessão dos políticos brasileiros em proibir, restringir tudo que seja minimamente tecnológico. Tá? Então, obviamente, é um absurdo ser nesse momento do desenvolvimento da área, você querer criar um marco legal quando a gente nem sabe, né, em quais circunstâncias, em quais momentos a inteligência artificial vai ser aplicada aí no nosso dia a dia. Tá? Então, de novo, eu sempre falo isso, é uma área que quase não existia há 5 anos atrás. Machine Learning em saúde quase não existia. Tá? E às vezes as pessoas fazem algumas críticas do tipo, como que Machine Learning não impediu a pandemia? Gente, uma tecnologia que não existia praticamente há 5 anos. Como é que vai impedir o maior problema de saúde da história? Que é possivelmente o maior problema de saúde da história. As pessoas ficam indignadas, assim, como que... Então, muita calma aí, né? Então, tem muita coisa aí a ser aprendida ainda com o machine learning, já querem que resolva todos os problemas da humanidade, que tenha consciência, que... Você vê muitas dessas críticas, as críticas são horríveis, né? Não deve ter uma área cujas críticas são tão ruins quanto a área de machine learning. Impressionante como críticas erradas. Como é que machine learning ainda não tem uma consciência? Como é que machine learning não impediu todos os problemas da humanidade ainda? Umas coisas aí que aparecem. Certamente é a área com piores críticos, é a área de machine learning. Tá, enquanto as pessoas sérias da área de machine learning estão preocupadas com problemas sérios, né, que a gente está vendo aí nesses 2 artigos, estamos discutindo aqui problemas reais. Tá? Não fica crítica absurda. Quarta coisa, excesso de foco restrito em uma área. Então, de novo, na hora de colocar as questões éticas da área, né, sempre pensar na abrangência aí da área de machine learning. E, por último, a existência de diversos stakeholders. Né, muita gente, muitos agentes interessados dentro da área. Tá? Porque é uma área que tem que servir aos pacientes,
tem que servir aos profissionais de saúde, tem que servir às instituições de saúde. Então, tem muita gente, cada uma com seus interesses diferentes ali na aplicação dessa tecnologia. Então, é muito difícil. Então, você tem muitos desafios para mapear as principais considerações éticas de machine learning, exatamente por essa abrangência, por esse impacto né, geral, abrangente mesmo, que o machine learning tem. Então, aí os autores colocam um pipeline para identificar considerações éticas. Em primeiro lugar, durante a concepção, né, questões como auditabilidade, padrões de transparência e conflitos de interesse. No desenvolvimento dos algoritmos, né, então, cuidado com perpetuação de preconceito existente nos dados de treinamento, risco de dano devido à associação a um grupo e obtenção de dados, calibração do algoritmo, né, em relação à precisão, trade-off de características do teste, risco de dano calibrado, implementação, avaliação e supervisão dos algoritmos. Tá? Depois que você desenvolveu, você tem implementação, avaliação e supervisão. Em relação à presença de eventos adversos, avaliação contínua da performance e uso. Tá? Então, vamos ver aí as questões mais importantes desse pipeline. Em primeiro lugar, concepção. Quando as intenções de uso e objetivos são claros, as demais partes interessadas estão melhor preparadas para ter autonomia avaliativa. Tá? Então, a gente precisa definir, antes de começar, o seu uso e objetivo e potenciais, né, usos não esperados do desenvolvimento desse algoritmo. Tá? As partes interessadas não precisam entender os pormenores, né, se elas entenderem o que está por trás, tá? Para ter essa capacidade de auditoria. Então, na concepção, colocar todas as partes interessadas por dentro, né, do que você está fazendo, por quê e como. Tá? E eles mencionam a auditabilidade, né, uma arquitetura explicável de ponta a ponta, que nós já vimos. Que, obviamente, dá para explicar algoritmo, né, temos muitas técnicas, tá, mas às vezes você não consegue olhar para o algoritmo e entender de ponta a ponta, né, a arquitetura do algoritmo. Por exemplo, você desenvolver uma árvore, uma random forest ali com 500 árvores. Eu posso te dar um print dessas 500 árvores, mas não vai fazer nenhum sentido para você, como o algoritmo tomou uma decisão, mas existem outras técnicas aí, como a gente viu, principalmente o Shapley, que tiram essa informação dos algoritmos que visualmente você não enxerga, tá? Não tem uma arquitetura explicável do início ao fim o algoritmo, porém tem várias técnicas ali que te tiram essa informação sobre a tomada da decisão. Tá? Ainda em relação à concepção, então tem que ter um equilíbrio em transparência e proteção da propriedade intelectual, né? Também é um problema, né? O algoritmo é propriedade intelectual, o treinamento desse algoritmo, né? Por mais que o algoritmo seja open source, né? A arquitetura desse algoritmo foi desenvolvida por um grupo de pesquisa ou por uma empresa, né? E às vezes essa empresa não quer divulgar para o concorrente que descobriu um novo algoritmo que melhora a eficiência de todo o seu sistema, e a pessoa quer vender, a empresa quer vender esse algoritmo. A arquitetura, né, específica desse algoritmo, ela teve todo o seu custo aí de coleta de dados, treinamento, etc. Transparência sobre, né, o uso desses algoritmos, se é aprendizado offline, né, que aprende uma única vez, ou aprendizado contínuo, né, aprendizado online. Tem que ter transparência sobre que tipo de algoritmo é. Se o algoritmo está definido ou é um algoritmo que vai aprendendo com o tempo. Se é um algoritmo assistencial ou autônomo, né, como eu falei, na grande maioria da área da saúde, vai ser assistencial esse algoritmo. Tá, os algoritmos eles não vão tomar decisões sozinhos, mas vão fornecer essa informação para profissionais de saúde. E refletir sobre conflitos de interesse. Interesses financeiros, das instituições em que o algoritmo vai ser aplicado, etc. Tá? Então, em primeiro lugar, concepção. Em segundo lugar, desenvolvimento do algoritmo. Você pode ter que viés nos dados de treinamento podem ser perpetuados ou mesmo amplificados por um algoritmo. Então, cuidado com os dados de treinamento. Tá? Os autores colocam os exemplos aí que eu falei para vocês, né? Auxílio de juízes nas sentenças,
Também tem críticas a scores históricos, né, que não eram ainda bem machine learning, mas, por exemplo, o uso do score de Framingham para risco cardiovascular, né, que foi desenvolvida aí numa região extremamente homogênea e que não funciona bem para grupos vulneráveis, esse score de Framingham. Questões abertas, né, na área. Ter cuidado dessas questões abertas. Né? Quem possui esses dados? Qual é a rastreabilidade dos dados de cada indivíduo para entender para essa pessoa por que o algoritmo errou, por exemplo. E se os direitos à privacidade precisam ser estendidos ou reduzidos. Tá? Às vezes você tem esse trade-off aí, né, entre transparência e privacidade. Em alguns casos você quer aumentar um, em alguns casos você quer aumentar outro. Precisa ter essa reflexão no desenvolvimento desse algoritmo. Tá? Na hora de calibração, né, a aplicação deve funcionar com segurança, eficiência e equidade. Determinar a performance não é algo simples. Nós vimos no artigo anterior, a gente tem esse debate, né, sobre qual a medida de performance, dependendo do problema específico, qual é a medida de performance que importa. Tá? Necessidade de estudos que validem esses resultados, né, e que mensurem continuamente esses resultados. E imprecisões de danos não devem superar benefícios e devem ser distribuídos entre pacientes de forma equitativa. Tá? Por fim, implementação, avaliação e supervisão. No mundo real, então, mesmo se o algoritmo for justo, você pode ter erro humano do operador. A pessoa que colocou esse algoritmo em prática pode ter tido algum problema ali na hora de colocar o algoritmo em prática. Então, mesmo que ele seja um algoritmo que tome boas decisões, que não aumente desigualdades, né, na hora de aplicação prática pode ter tido algum erro, né, da transferência desse aprendizado do algoritmo para a prática. Então, precisa ter cuidado mesmo após a análise de performance. Avaliar a relação benefício-dano, né, com o tempo, né, e garantir que com o tempo o algoritmo continua tendo um benefício positivo para os pacientes e para os diferentes stakeholders ali. E como o outro algoritmo, como o outro artigo colocou também, necessidade de análise contínua desse algoritmo. Então não é porque ele está tomando decisões éticas no treinamento que ele vai para sempre, mesmo seja um algoritmo offline. Tá? Então o algoritmo online, obviamente, ele vai mudando, né? Então você está sempre monitorando, mas mesmo offline, pode ser que hoje ele está tomando decisões éticas, justas, com fairness, porém a estrutura da população mudou no futuro e ele começa a errar mais para um grupo versus o outro. Tá? Então precisa ir inspecionando os algoritmos de tempos em tempos, mesmo que eles tenham passado por todos os processos previamente. Os autores mencionam que existe uma tendência, isso é verdade, uma tendência a julgar erros de algoritmo mais severamente do que os humanos. Tá? Então é uma coisa que a gente vê hoje mesmo. Ninguém nunca se preocupou que a Amazon estava contratando mais homens que mulheres. Nunca, 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 nunca. Tá? E hoje a gente tem os dados mostrando que isso, né? Historicamente a Amazon está contratando mais homens que mulheres. E aí hoje, de repente, se é o algoritmo, isso é um escândalo. Tá? Então, quando era humano, tudo bem, não tem nenhum problema. Pode ser preconceituoso. Tá? Isso é um fenômeno extremamente curioso de se observar, né? Que as pessoas julgam erros de algoritmo mais gravemente do que erros de humanos. Tá? Então, humanos podem estar lá tomando decisões preconceituosas para sempre, para o resto do fim da humanidade, que as pessoas não se importam, aparentemente. Mas quando um algoritmo toma uma decisão preconceituosa, é um escândalo. Sai na mídia, é o caos. Tá? Então, uma coisa aí para vocês, né, começarem a notar isso. É bem curioso esse fenômeno. Né? Que as pessoas se importam muito mais com o erro de algoritmo. Tem uma justificativa que é aquela no sentido de que isso pode perpetuar preconceitos. Tá? Porém, assim, estão preocupadas hoje, né, com isso.
né, nunca se preocupou que o RH da Amazon estava contratando mais homens que mulheres. Mas no momento que o algoritmo toma uma decisão, sai na mídia, é um escândalo. Tá? Então, assim, existe uma tendência a julgar erros de algoritmo mais severamente do que erros de humanos. Fenômeno curioso, tá? Acho que precisa de estudos para entender aí essa questão que as pessoas nunca se preocuparam com preconceitos humanos e, de repente, se um algoritmo toma algum preconceito, vira notícia em todos os lugares. Tá? Avaliações de impacto dos resultados do modelo sobre o fluxo de rotina do trabalho clínico. Tá? Ele pode impactar o dia a dia dos profissionais de saúde negativamente, por mais que ele tome decisões positivas, ele pode trazer esse algoritmo pode trazer um impacto no dia a dia do profissional, piorando a sua atenção aos pacientes. Tá? Então tem que ver qual que é o impacto do uso desses algoritmos na prática clínica. Tá? E uma coisa que eu mencionei antes, né, monitoramento, se o algoritmo que foi desenvolvido para um fim ético, se ele de repente ele não é transferido para outros fins não éticos. Né? Como eu mencionei o exemplo de algoritmo que prediz risco de óbito de pacientes, começar a ser usado para falar, não, esse paciente aqui, ele tem alto risco de óbito, eu não quero esse paciente no meu hospital. Tá? Não vou deixar ele entrar. Tá? Que era um algoritmo que antes, né, era usado para fins importantes e éticos e nobres, que é identificar a gravidade do paciente para alocar mais recursos, né, e entender a gravidade desse paciente, não dar alta para esse paciente, etc. De repente começar a ser usado para restringir acesso. Tá? Então, o algoritmo teve o seu desenvolvimento, segundo as questões éticas, preocupações éticas, e de repente ele foi desviado de função. Então, eles colocam esses pipelines aqui, disso aquilo lá que eu falei para vocês, né, as questões éticas em cada momento, né, de concepção, desenvolvimento, calibração, implementação e acompanhamento. E aí eles colocam, né, os autores, traz um panorama, né, que esse pipeline, essa sequência de reflexões, traz um panorama das questões éticas que podem ser levantadas em cada ponto. Mesmo se o foco for em um ponto particular, deve ser avaliado considerações éticas anteriores a esse ponto. Tá? Então, imagine que você começa, você está na fase de avaliação, mas espera aí. Vamos analisar se lá atrás, todos os momentos chegar até aqui o algoritmo, se todas as questões éticas foram respondidas de forma satisfatória. Tá? Então, existe herança de decisões operacionais éticas anteriores. Tá? Então, por mais que o algoritmo chegue para você na fase de implementação, você tem que retornar lá atrás e ver se todos os desafios éticos, todas as questões éticas foram colocadas. Certo? E aí, como conclusão, né, os autores do segundo artigo colocam que né, os potenciais benefícios são imensos do uso de machine learning na área da saúde e que a gente tem uma grande complexidade de considerações éticas. Então, hoje, aqui na aula, a gente viu um monte de considerações, né, segundo 2 grupos de autores diferentes, mas que tem muita convergência ali sobre as diferentes fases, né, isso aqui é importante também. As questões éticas mudam segundo a fase que você está no desenvolvimento desses algoritmos. Né? Se é a fase de concepção, se é a fase de desenvolvimento do algoritmo, se é a fase de implementação, se é a fase de avaliação, etc. Você tem diversas questões éticas diferentes, dependendo da fase, e a complexidade, como a gente também viu, né? Por ser uma área nova, por ter muitas aplicações, porque a gente ainda está aprendendo muita coisa, então é uma área, assim como o próprio desenvolvimento de algoritmos, né? Uma área empolgante em crescimento, né? Que a gente vai aprender novas técnicas, novos algoritmos vão aparecendo, etc. A própria área, então imagine a área ética que atua em cima disso, tá? É ainda mais dinâmica ainda. Por quê? Porque à medida que novos algoritmos, novas técnicas, novas aplicações vão aparecendo, novas questões éticas vão aparecendo também.
Tá uma das áreas aí mais interessantes aí do futuro. A gente não colocou aqui, mas filosofia em machine learning. Uma área interessantíssima. Por exemplo, será que algoritmos um dia terão consciência, né, à medida que vamos tendo algoritmos que tomam decisões inteligentes em várias áreas, né, conseguem se adaptar a várias situações, a vários fenômenos diferentes, né? Será que um dia vai nascer uma consciência dali? Tá? À medida que o algoritmo vai se adaptando a muitas circunstâncias, a muitas questões éticas, etc. Então, tem muitas questões aí, não só éticas, como filosóficas, interessantíssimas aí no futuro da inteligência artificial para os próximos anos. Tá? E ainda está tudo em aberto, ainda está muita coisa em aberto. Né? Se a própria técnica está em aberto, né, uma coisa que a gente discutiu na última aula, né? Deep Learning para dados estruturados, ainda está em aberto. Então, a própria técnica está em aberto. Imagina as questões éticas que apareçam dessas mudanças nas questões técnicas. Então, isso aí está totalmente aberto ainda. Então, você vai dominar aí a ciência aí nos próximos anos. À medida que machine learning vai crescendo e vai afetando diferentes áreas, né? Todas as áreas vão ser impactadas, as áreas científicas, as áreas acadêmicas vão ser impactadas, mesmo a filosofia, o direito já está sendo muito impactado. Tem muito livro hoje sobre direito digital, direito em machine learning, direito em inteligência artificial, muitas leis, como eu falei, aparecendo. A parte da filosofia, como eu falei, vai mudar bastante. Obviamente, a parte prática da ciência também. A biologia já está sendo profundamente alterada. Questão do desdobramento de proteínas, né, que foi recentemente resolvido aí pelo DeepMind, com algoritmos de machine learning, vai ter um impacto gigantesco na biologia, na área da saúde, na economia. Então, à medida que o machine learning vai se espalhando aí em todas as áreas, vão abrindo muitas questões. Por isso que aquele grande desafio. Assim, você quer regular uma área que ainda não está nem em 1/1000 do que ela vai estar nos próximos anos. Tá? E você já quer fechar o que pode e não pode fazer, e nem sabe ainda o que vai fazer. E as pessoas já querem regular, proibir, cercear. Tá? Então, assim, vai impactar aí profundamente com efeitos aí éticos e científicos aí, muito interessantes em todas as áreas. Né? Eu não consigo pensar em uma única área que machine learning não vai transformar profundamente. Tá? Por quê? Porque todas as áreas hoje coletam dados. O direito coleta dados, a filosofia coleta dados, a sociologia coleta dados. Tá? E machine learning precisa disso, precisa de dados. Para tomar decisões inteligentes, aí precisa de alguém para desenvolver, né, um algoritmo nessa área. Porém, se você tem dados, você tem o potencial de uso de machine learning para impactar profundamente essas áreas. Então, assim, as consequências disso ainda estão muito em aberto. Então, o desafio é esse hoje, né, da gente delimitar as preocupações, os focos éticos numa área que está em rápida expansão. Tá? Mas assim, a gente já conseguiu, de certa forma, com esses 2 artigos, mapear um pouco os diferentes desafios dentro da área da saúde. Tá? Mas como eu falei, nas outras áreas, aí, cada área vai ter o seu impacto diferente. Aí você criar um marco legal da inteligência artificial para tudo, né, é uma coisa é bem difícil isso. Nesse momento histórico hoje, né, novembro de 2021. Certo? E aí os autores colocam a necessidade de estruturação e mapeamento dos desafios éticos nas diferentes fases da aplicação de algoritmos, criação de pipeline, né, desse pipeline que eles sugeriram como um apoio, né, para identificar as questões éticas relevantes em cada parte do desenvolvimento dos algoritmos, auxílio com um panorama de questões éticas relevantes e facilitar o diálogo interdisciplinar. Esse é o artigo que saiu na American Journal of Bioethics no ano passado, Identifying Ethical Considerations for Machine Learning Healthcare Applications. Esses 2 artigos são muito bons, em geral, tá? Então, os artigos técnicos aqui que têm aparecido, né? Às vezes eu tenho algumas críticas, né? Nesses aqui eu não tinha muitas críticas, eu acho que são bem balanceados e bem relevantes esses 2 artigos, então, quem tiver interesse,
depois ler esses artigos também. Certo? Então, essas eram as minhas colocações na disciplina de hoje. Então, lembrando, última disciplina teórica, próxima semana não tem aula, tá? É um período livre para vocês finalizarem as análises de vocês, finalizarem o algoritmo preditivo de vocês, né? Que já deve estar relativamente bem avançado, porque já tivemos entregáveis aí no meio do caminho. Já tivemos agora alguns entregados aí no meio, então vocês já conseguiram avançar. A Mariane, não sei se você já mandou para todo mundo os feedbacks do último... Vou terminar de mandar agora de tarde, professor. Ótimo. Então a Mariane vai colocar para vocês os feedbacks aí do último entregável, tá? Em geral, tá melhorando, né, Mariane? As análises de todo mundo, né? Então, continuem aí, vejam, né, os feedbacks. E aí, como eu falei, na última aula a gente vai sortear, são 10 minutos cada um, né? Então a gente vai sortear para vocês apresentarem, né? É um ótimo momento, né? Por quê? Porque depois, né, na hora de avaliar o trabalho final de vocês, eu não consigo tirar dúvidas, né, com vocês, né, entender o que está por trás. Então aqui é o momento de vocês explicarem, né, então é bom vocês participarem, né, vocês torceria para ser sorteado, né, para vocês darem uma ideia aí por trás, a gente entender, porque às vezes só o comentário não é suficiente, né, então a entrega do trabalho vai ser da mesma forma que vocês estão entregando até agora, então tem que ser no Google Colab, IPython Notebook, gravem lá e comentem bastante, para a gente entender o que é feito, né, o que foi feito em cada fase. Tá? Então, comentem bastante. Josimar, você tinha levantado a mão? Baixou? Foi respondido? Sim, professor. Eu tenho algumas dúvidas e perguntas. Pode falar. Por exemplo, no meu caso, eu, como estrangeiro, eu tenho outro olhar sobre o que acontece aqui no Brasil, né? Então, às vezes, parece que aqui sempre está na boca de todo mundo aquela palavra preconceito. Tudo é preconceito aqui. Então, é complicado, porque parece que as pessoas são muito frágeis e, às vezes, ficam muito indignadas por algum tipo de vocabulário ou algum tema que você fala. Então, é complicado. Então, usando aquele contexto, eu estava pensando, o paper traz como alternativa ter uma série de perguntas que sejam explicadas e discutidas e justificadas para depois dar alguma resposta se alguém perguntar. Está mais focado nas partes de discussão filosófica, essa parte de ética, legislação, por exemplo, porque, por exemplo, aquele exemplo que você deu sobre o Amazon, poderia acontecer que, sim, eles contrataram mais homens que mulheres. A pergunta seria se sempre o preconceito é bom ou é ruim, certo? E também, seria possível que os homens sejam mais efetivos que as mulheres nesses tipos de postos especificamente? Então, para mim fica complicado, não sei como responder tudo isso. Eu acho que o que eles colocam, na verdade, é uma tentativa de a gente refletir sobre esses potenciais usos usos éticos, né, problemas éticos em cada fase, para conseguir resolver, né? Acho que é bem o foco desses dois, né, de não refletir sobre o ponto de vista sociológico, se tem um problema da sociedade, etc., mas identificar para resolver, né? Por isso que eu gostei dos dois artigos, eles colocam para resolver. A questão de que pode ser que homens são mais produtivos que mulheres, e por isso que o algoritmo está aprendendo isso. Mas assim, você tem que entender o que está por trás, né? Que às vezes, né, homens historicamente são mais produtivos exatamente pela existência do preconceito contra mulheres, né? Então, a gente, assim, e o fato de que mulheres às vezes não têm exemplos bem-sucedidos, né? Isso torna cada mais difícil as mulheres terem maior abertura, né? A mesma coisa de cotas raciais, né? Então você precisa ter exemplos de todos os grupos aí em todas as escalas sociais, né? Porque isso gera um incentivo para novas pessoas e mais abertura, né? À medida que você vai tendo mulheres, por exemplo, mulheres, né, no mercado financeiro, eu me formei em economia, né? No mercado financeiro quase não tem ainda mulheres, né? Isso você cria todo um ambiente anti-mulher lá dentro, onde as mulheres não são chamadas, por exemplo, por happy hour, não são chamadas por
pro networking, né? Isso acaba afastando as mulheres, porque elas são minorias. Tá? Isso prejudica a produtividade das mulheres e o crescimento das mulheres dentro do sistema. Então, isso é importante entender por trás, né? E, em geral, né, não existe diferença de habilidade de mulheres, de homens, de negros, de brancos. Né? O que existe é uma estrutura social por trás, gerando esse preconceito e impedindo que as pessoas sejam bem-sucedidas. Tá? Então, é importante essa reflexão, assim, tá? Então, entender por que está tendo esse preconceito. Não existe nenhum motivo para homem ser mais produtivo do que mulher, né? Se está tendo isso, provavelmente é algum preconceito, é uma questão relacionada, né, à gravidez e ao fato de ter filho, que é uma coisa que a gente também não quer, né? Porque a humanidade precisa ter filhos, né? Então você não pode ter uma sociedade que penaliza as mulheres só porque elas têm filhos, né? As mulheres vão ter que parar de ter filhos, né? E aí é um problema para toda a humanidade. Né? Então, entender por trás, né, por que está tendo essa diferença, em geral tem preconceito ali, tá? E em geral a sociedade se daria melhor se tivesse mais diversidade, né? Porque você incentiva novas mulheres a irem para a área acadêmica, a irem para, né, a área do mercado financeiro, etc. Isso vai abrir novas portas aí e acabando e diminuindo essa diferença de produtividade. Aí tem muitas questões éticas aí por trás, que é importante a gente refletir, sim. Certo? Mais algum comentário, pessoal? Alguma dúvida? Não? Bom, então, de novo, hoje foi a última aula teórica, a primeira vez que a gente dá esse curso, né? Normalmente o primeiro ano, às vezes uma nova disciplina ela fica meio perdida, fica meio bagunçada, mas acho que eu e a Mariana, a gente fez o nosso melhor para tentar deixar bem redondinha essa disciplina. Né, depois, ao fim, a gente agradece feedbacks. Depois, Mariana, depois você faz um questionário no Google Forms, tá? O pessoal dá o feedback aí para a gente de como é que foi a disciplina. De novo, né, outro desafio enorme, uma área nova, tá? Não tem livro-texto na área, tá? A gente gostaria muito de ter um livro, né, que nem tem Microeconomia 1, por exemplo, com todos os conceitos históricos, todos os paradigmas muito bem estabelecidos, né? Uma área dinâmica, Machine Learning. Então, não temos aí um livro de Zoologia 1, Genética 1, para usar como livro-texto. Então, o que a gente foi oferecendo, né, na verdade, a literatura de fronteira hoje. Né? Então, a gente tem muitos artigos aí que a gente discutiu bem recentes, né, que refletem a literatura hoje. Né? Então, um livro que sai hoje, um livro-texto que sai hoje, ele foi finalizado em 2020 e foi escrito em 2018 e 2019. Tá? Então já tem muitas coisas desatualizadas no livro que saiu semana passada. Então é um desafio imenso montar uma disciplina como essa. Espero que vocês tenham aproveitado. Né? E, de novo, a gente é um laboratório que trabalha só com isso. Né? A gente trabalha na fronteira, então a gente acredita que a gente está na fronteira mesmo do conhecimento. A gente tentou passar para vocês a fronteira do conhecimento em novembro, né? Começou em setembro, né? Setembro a novembro de 2021. É essa, nesse momento, a fronteira de conhecimento de Machine Learning para dados estruturados em saúde. O que não é fácil. Queria ter um livro aí que cada aula fosse um capítulo, seria muito mais fácil. E esses livros aí já vêm com slides, né? Não ia nem dar o trabalho para a Mariane ter que desenvolver aí os slides. Normalmente esses livros aí, quando você compra como professor, já vem com os slides prontos, é só você ir lá e dar essa aula, né? Então, assim, os desafios são imensos de dar uma disciplina como essa nesse momento histórico que a gente vive. Pode falar, Josimar. Professor, eu estava pensando sobre essas questões éticas em geral. Se nós tivéssemos uma abordagem de otimização, seria possível resolver aquele sistema pensando que tem solução? Porque parece que não é possível ter uma solução, a menos que você relaxe as condições. Então, é um problema ainda em aberto, né? Como a gente colocou aqui, você melhora, né? Você força alguma métrica, você pode fazer com que, acho que o exemplo que a gente colocou você quer otimizar a sensibilidade, você vai diminuir o threshold do positivo, você vai aumentar o número de falsos positivos, né? Então, é sempre... Né? Então, não tem uma resposta fácil, né? A gente que é né? Muitos de nós que somos da área de exatas, né? Gostamos de exatas, né? A gente sempre quer
que é uma solução fácil, né? Mas a ética é uma área que não tem uma solução fácil. Então, é importante a gente introduzir esses questionamentos, né? Introduzir essa consciência por trás, né? De que o algoritmo não pode aumentar desigualdades, não pode perpetuar as desigualdades, né? E ficarmos sempre atentos, né? E entender essa complexidade mesmo, entender esse trade-off, entender essa dificuldade que é, mas tentar sempre fazer o nosso melhor para garantir que não vai aumentar desigualdades, né? De fato, não tem uma resposta aí simples ou fácil, né? Que nem a gente tem em relação à métrica de performance preditiva, né? Usa isso. Qual é o melhor algoritmo? O melhor algoritmo em média é esse. Na área de ética não tem uma resposta certa. O importante é a gente, cada um com a sua consciência, e em todas as fases tendo essa reflexão se eu estou desenvolvendo um algoritmo da forma mais ética possível ou não. Eu acho que essa é um pouco a conclusão da aula de hoje, eu acho. Sim, porque eu estava pensando, por exemplo, se nós deixássemos para as máquinas, neste caso, algoritmos de machine learning, criar leis para legislar no Brasil, por exemplo, eu sei que ele não vai conseguir criar uma lei que satisfaz todas essas considerações sociais que existem aqui. Então aí vira não só complexo, senão um problema sem solução. A grande questão ética por trás, na minha humilde opinião, é pensar em termos do véu da ignorância, do John Rawls. Tá? O John Rawls é um filósofo, provavelmente o filósofo mais importante do século passado, né? John Rawls, que ele tem um livro chamado A Teoria da Justiça, que é um dos livros mais influentes aí da história da filosofia e da ética, que ele fala que a gente tem que refletir de que tipo de sociedade a gente gostaria, baseado no véu da ignorância, que é o quê? Né? Você tem um véu e por trás você não sabe em que posição você vai parar nessa sociedade. Qual é o tipo de sociedade que você gostaria de desenvolver? Tá? Você não pode pensar numa sociedade que você gostaria a partir da tua posição atual. Tá? Você tem que ver por trás. Então, eu não sei em qual posição social, ou se eu vou nascer homem, se eu vou nascer mulher, se eu vou nascer nesse bairro, nessa cidade, etc. Não sei onde eu vou nascer. Qual é o tipo de sociedade que eu gostaria? Tá? Em geral, as pessoas, quando têm essa reflexão, elas querem uma sociedade mais igualitária. Tá? Do que você deixar na mão das pessoas que hoje já dominam, já têm o poder na sociedade, né? Que são pessoas que têm interesse em manter essa estrutura social. Mas a partir do momento que você não sabe a posição que você vai parar, né, esse tem que ser o teu objetivo no desenho de uma sociedade. Né? Você, por trás do véu da ignorância, qual sociedade você gostaria de nascer? Tá? Então, levando em consideração esse conceito, né, eu acho que a gente consegue fechar em muitas coisas, assim, principalmente igualdade de oportunidade, garantir que ninguém passe fome, acho que muitas coisas aí, acho que todo mundo concorda a partir dessa noção de véu da ignorância. Então, eu acho que dá, de certa forma, para otimizar a sociedade participando disso, né, se baseando nisso, qual é a forma que eu gostaria que a economia funcionasse num país, ou qual é a forma que eu gostaria que os recursos fossem alocados, que as oportunidades fossem alocadas no país. E aí dá para o algoritmo otimizar isso. Tá? Obviamente, não vai ser perfeito, não vai ser exatamente preciso, né, o técnico, mas eu acho que as pessoas acabam concordando em muitas coisas a partir disso. Né? Ou seja, se tirando da sua posição atual. Pode falar, Jesma. Professor, é interessante que no final nós chegamos para esse ponto, porque numa disciplina anterior sobre determinantes sociais na saúde, as professoras falavam sobre isso. Tem alguma metodologia para criar novas políticas públicas, onde eles avaliam os grupos de poder. E tem várias categorias sobre grupos de poder. E também dentro daqueles temas aí, aquilo do imperialismo dos Estados Unidos, ou a decolonização de outros países que colonizaram outros países e tudo isso. Apesar que às vezes parece um pouco político, não sei, social ou polêmico, parece que sempre nós terminamos chegando para aqueles pontos para tentar deconstruir e tentar, nesse ponto de diversidade,
mais igualdade e tudo isso, refletir nisso, né? Porque às vezes nós como pessoas de ciência, entre aspas, estamos encerrados no laboratório e não olhamos para fora. Pensamos que todo mundo funciona como funciona na ciência, mas não sempre é assim. Então, a gente tem que se tirar da nossa posição atual, né, para pensar que tipo de sociedade que a gente gostaria, né? Em geral, as pessoas que têm privilégio, elas querem manter os seus privilégios, né, e o privilégio dos seus filhos, né, porque se você está numa situação de privilégio, seus filhos vão herdar essa situação de privilégio, tá? Mas é sempre importante se colocar de fora disso e refletir de que tipo de sociedade a gente quer. Tá? Tem uma disciplina muito boa de Rawls na FEFELESH, que é um professor chamado Álvaro Vita. Eu fiz como optativa na graduação, foi muito boa. Tem uma disciplina inteira sobre a teoria da justiça desse livro. O livro daí é bem importante. O John Rawls foi professor de Harvard, ele é muito bom. Então, para quem tiver interesse na questão de ética e de justiça social, ele é o grande nome, assim, e tem muitas teorias interessantes aí por trás. Dworkin também é outro filósofo importante. Certo? Mais alguma coisa, pessoal? Não? Então, acho que pode terminar de gravar, Mariane.